Conforme a sombra se aproximava, finalmente consegui ver o rosto da criatura. Essa coisa, que me lembro perfeitamente, estava abaixado, mastigando o que parecia ser restos de carne humana. Ele gritava de dentro do vidro, seu rosto retorcendo-se em agonia, enquanto as mãos o puxavam, tentando arrastá-lo de volta para o abismo. Oi pessoas, aqui é a Carol, sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror Remake. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Essa é a minha maquiagem do dia. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. E é isso, sem enrolação, vamos começar. O corredor. Me chamo Genevieve, trabalho como psicóloga. Acordei hoje de manhã para trabalhar, tomei um belo café para despertar e fui direto para o meu escritório. Já vi uma cliente me esperando para ser atendida. Porém, hoje a consulta foi bem diferente do normal. Minha cliente falou sobre coisas sobrenaturais. Comentou sobre um corredor cheio de portas, onde há um monstro alto, pálido, com olhos vermelhos e uma boca cortada, comprida para os lados, sangrando, correndo atrás de quem entra ali. Não acreditei muito no que ela dizia, porque esse tipo de monstro, se é que posso chamar assim, não existe. Então, deixei que ela desabafasse, colocasse tudo pra fora, para depois perguntar se o que estava contando não poderia ser apenas um pesadelo ou algo do tipo. Mas minha cliente tremia e estava muito gelada ao relatar a história. Perguntei se ela estava bem e foi nesse momento que ela começou a espumar pela boca. Caiu no chão e entrou em convulsão. Liguei pro médico e imediatamente ela foi levada de ambulância. Acompanhei até o hospital. O médico perguntou se era a primeira vez que ela tinha uma convulsão. Olhei para as fichas dela e confirmei que era totalmente saudável. Ele ficou confuso por um tempo e então olhou para trás de mim. Logo em seguida, seu olhar se encheu de pavor e ele correu em direção à saída. Confusa, fui atrás dele. Saí para fora do hospital e me deparei com um médico parado, olhando para o nada. Seus olhos estavam completamente brancos e sua boca cortada, comprida para os lados, sangrando. Achei aquilo muito estranho e assustador. Lembrei do que minha cliente havia descrito e fiquei em choque. Achei que era coisa da minha cabeça e corri pro carro. Para me distrair dessa loucura toda, fui a um barzinho. Não queria beber muito, então só pedi uma cerveja. Conheci pessoas novas, consegui me distrair e acabei bebendo mais de 3 cervejas. Em determinado momento, senti vontade de ir ao banheiro e fui procurar. Fui abrindo as portas, uma atrás da outra, sem encontrar o maldito banheiro. Até que, sem perceber, acabei entrando em um corredor enorme, cheio de portas. As luzes piscavam conforme eu andava. O chão de madeira rangia. O lugar era agonizante e assustador. Tentei pedir ajuda para sair dali, mas não ouvia ninguém, e ninguém parecia me ouvir. Eu estava relativamente calma, até ver uma sombra muito alta no fim do corredor. "Olá!" gritei. "Você também está perdido?" Não obtive resposta. Peguei o celular e liguei a lanterna, mas a luz não alcançava até lá. A sombra começou a se aproximar, seus passos ecoavam pesados pelo corredor. Entrei em desespero, porque aquela silhueta era alta demais para ser de uma pessoa normal. Tentei abrir as portas, mas todas estavam trancadas. Conforme a sombra se aproximava, finalmente consegui ver o rosto da criatura. Era idêntica à descrição da minha cliente. Peguei o celular do bolso e corri até uma janela. Arremessei o aparelho contra o vidro, que estilhaçou. Sem pensar, pulei. Pulei achando que tinha conseguido me livrar do monstro. Achei que estava no primeiro andar, mas na verdade estava na altura do 11º andar de um prédio. Acabei de quebrar uma unha. Au. É postiça, calma. Mas au, dói igual. Ai, que ódio. Eu vou tentar colar ela só pra terminar esse vídeo. Já volto. Colei. Tá tudo sob controle. Até o final do vídeo aguenta. Então, sobre a história. Eu gostei, eu achei ela bem na vibe Corrente do Mal, / Sorria. Eu gosto de histórias assim. Eu queria que ela fosse mais longa, porque parece que ela tá resumida, sabe? As coisas aconteceram muito mais rápido do que foram explicadas. A ideia é sensacional, só parece que faltou alguma coisa, parece que alguns parágrafos foram deletados pra história ficar mais curta, sei lá. Mas tá boa mesmo assim, mas fiquei querendo mais. Vamos pra próxima. Através do espelho. Eu me descreveria pra você, se ainda tivesse uma forma. Eu te diria o meu nome, se ainda me lembrasse dele. Eu te diria de onde sou, se eu ainda soubesse de onde eu realmente era. Mas tem uma única coisa que eu ainda me lembro, de como eu vim parar aqui. Pelo que eu me lembre, mesmo de forma vaga, eu era uma pessoa comum. Não me recordo se eu era homem ou mulher, mas acredito que eu era feliz. Acredito que eu tinha um trabalho, que tinha uma família, mas agora não adianta me lembrar ou não. Eu tinha me mudado para uma casa afastada do centro, se é que havia um centro naquele lugar, para uma casa de cor rosa fosco e era de madeira.
Uma das únicas coisas que eu me lembro é que ao encostar no piso daquela velharia, sentia que ele pudesse romper a qualquer momento e que pudesse acontecer algum acidente ali, mas isso nunca aconteceu. Eu, até onde me lembre, não me sentia confortável perto daquele local. Fazia eu me sentir ameaçado. Uma das coisas mais estranhas, que eu me lembre, era o agente imobiliário. Não me lembro de como era sua aparência, mas eu via seu desconforto. Ele gaguejava em suas falas e sua voz tremia. Parecia com medo de algo que sempre caminhava ao seu lado. Então, o que achou da casa? Eu não lembro bem do que respondi a ele, mas eu vi sua feição mudar repentinamente. Ele me entregou todos os documentos e saiu rapidamente dali. Apenas ignorei e entrei na casa. Algo irritante daquele lugar era que sempre que eu encostava em qualquer tábua do piso, um ranger ensurdecedor ecoava pela casa inteira. Bem, isso é até onde eu me lembro. Até onde eu lembre, eu trouxe algumas fronhas para poder passar a noite por lá. Arrumei um lugar pela sala mesmo e me deitei. O cheiro de mofo era notável em todos os cômodos. Eu tentei descansar, mas algo começou a me incomodar. Chuva. Sim, uma chuva havia começado. Lembro-me de ficar irritado com isso. Porcaria, era só o que me faltava. Lembro de ter resmungado palavrões. Mesmo assim, tentei pegar no sono. E até onde eu me lembre, eu me senti mal por algo. Não sei explicar o que era. Não consigo me lembrar de mais detalhes. Mas não importa isso tudo. Até onde eu me lembro, eu levantei e subi as escadas. Abri um dos 3 quartos do segundo andar e entrei. Tinha um espelho rústico e grande, sendo a primeira coisa notável do quarto. Eu entrei e ao colocar o pé dentro do quarto, a chuva aumentou. Eu me esforço para me lembrar do que fiz antes de me deitar, mas de nada adianta. Está tudo muito vago na minha mente. Se eu ainda tiver uma. Eu lembro-me de sentir algo cair em meu rosto. Algo que era gelado e líquido. Gotas de água. Essa casa só pode estar tirando com a minha cara. Esse lugar é acabado de cima a baixo. Lembro de falar bem alto. Troquei de posição e parei de sentir a água cair sobre mim. E agora que me lembrei, mais uma coisa me assustou naquele quarto. O espelho. Sim, o espelho era o que estava me incomodando. Eu me levantei e me aproximei daquele objeto alto e encostei a minha mão. Eu o senti macio e leve. Parecia uma nuvem de tão macio e confortável que era de encostar nele. Até onde eu me lembre, eu levei a minha outra mão e encostei no espelho. Senti minha visão escurecer e assim apaguei. Logo acordei no mesmo lugar. Me levantei até, claro. Percebi que o cômodo havia mudado. A cama era nova. O cheiro de mofo havia sumido. O espelho parecia novo e as tábuas de madeira da casa pareciam novas. Até onde eu me lembre, uma arrumadeira rapidamente entrou no quarto, dizendo que jantar logo estaria servido, e me convidou para me dirigir à sala de jantar. Lembro-me de dizer que iria apenas colocar uma roupa, e vi ela me olhar confusa. Mas o senhor irá colocar uma roupa mais formal que isso? Eu não entendi a pergunta que ela havia me feito até que eu olhei as roupas que estavam no meu corpo. Até onde eu lembre, ela pediu para acompanhá-la e eu a segui. Saímos do quarto e descemos as escadas, claro, admirando tudo que via pela frente. Cheguei à sala de jantar e me pus à mesa. A arrumadeira disse que a senhorita, claro que não me lembro seu nome, chegaria. Eu a perguntei se ela demoraria muito, mas assim que eu fechei a minha boca, ela chegou. Eu não sei como ainda consigo lembrar de sua aparência. Tinha cabelos loiros até o ombro, um vestido branco e prateado, com luvas brancas e sapatilhas prateadas. Batom cor de salmão. Acredito que tenha me apaixonado por ela no mesmo minuto, mas eu me arrependeria se soubesse o que estava por vir. Ela se pôs à mesa ao meu lado e começou a conversar comigo. E, incrivelmente, eu consegui entender. Passou-se uns 50 minutos e eu não entendi o porquê da comida não ter sido posta na mesa ainda. Mas antes que eu percebesse quaisquer outros detalhes, ela rapidamente se levantou e pediu para segui-la. Eu o fiz e fomos até o 3º quarto do segundo andar da casa. Ela me pediu para abrir a porta e entrar. E antes de ver o que estava lá dentro, eu senti um cheiro horrível de carne podre e algo que me lembrarei até eu finalmente perder o resto da minha sanidade. Eu vi uma criatura negra, magra e alta, com olhos amarelos e um sorriso meio avermelhado, macabro, de orelha a orelha. Dedos que pareciam garras e dentes que pareciam lâminas. Essa coisa, que me lembro perfeitamente, estava abaixado, mastigando o que parecia ser restos de carne humana. Aquela coisa parou e virou sua cabeça vagarosamente em minha direção. Eu olhei para trás e a mulher não estava mais lá. Eu senti que o ambiente estava hostil e corri como se minha vida dependesse daquilo. Até onde eu me lembre, eu senti que aquela coisa correu atrás de mim. E fui diretamente ao quarto que antes estava. Acho que ela não havia me visto. Encontrei o espelho intacto. Corri até ele e encostei as minhas 2 mãos, mas por algum motivo eu não conseguia voltar para a casa que eu estava algumas horas atrás. Até que, depois de fazer tanta força contra o espelho, como é de se esperar, ele rachou e logo em seguida terminou de cair os seus cacos no chão, sobre os meus pés. Lembro-me que, em desespero, fui ao corredor e ele estava escuro. Havia apenas 2 luzes em cada ponta do corredor.
Em uma, havia uma mulher que me chamava para segui-la, e na outra ponta, a criatura, que conversava comigo por telepatia, dizendo que se eu fosse com ela, eu morreria. Me lembro perfeitamente que fiz a escolha que cada um faria. Corri em direção à mulher, mas por algum motivo, a criatura não veio atrás de nós. Eu me lembro de segurar a mão dela e escutei a criatura em minha mente. Você fez a escolha errada. Eu apenas estava tentando te ajudar a sair daqui. Essa mulher não é alguém que você possa confiar. Eu olhei confuso para a coisa. Até onde eu me lembro, olhei em direção ao rosto da mulher, e o seu rosto estava desfigurado, com as órbitas vazias, fedia carne podre, faltava cabelos em sua cabeça, e seu sorriso era o mais bizarro de todos. Até que lembrei do que minha mãe havia me dito quando eu era uma criança ingênua. Lembre-se, meu filho, isso é importante para sua vida. Um anjo se faz assustador para afastar o mal, e um demônio se faz belo para ganhar a confiança de quem almeja, esperando a melhor oportunidade para atacá-lo pelas costas. Aquilo era um demônio, o demônio da enganação. Aquela coisa segurou meu braço, me arrastou até um outro corredor, onde havia um espelho grande e empoeirado. Ela me jogou lá, e lembro-me que antes de ir embora falou: ficará aqui até estar pronto para ser servido. E depois de eu acreditar ter passado anos, estou aqui remoendo isso na minha mente, ou pelo menos o que sobrou dela. Acredite em mim quando eu digo que ficar nesse lugar é terrível. Se eu tivesse acreditado naquela criatura naquele dia, eu não estaria aqui, apenas esperando a hora certa para o meu sofrimento acabar. Ok. Olá, Carol. Me chamo Marcos e espero que tenha gostado dessa história e me perdoe por qualquer erro. Meu sonho é lançar um livro com vários contos de terror e é claro que essa entraria nesse livro. Te acompanho 1 ou 2 anos. E desde sempre você me inspira a continuar escrevendo. Não sou fã de maquiagem, mas admito, amo seu canal e espero que você continue com essa luz que tens e com essa voz que inspira todos iguais a mim. Espero de coração que tenha gostado e até a próxima. Tchau. Eu amei! Mas viu, não precisa gostar de maquiagem pra assistir esse tipo de vídeo, tá? Eu fico me maquiando porque eu gosto de estar fazendo alguma coisa enquanto eu leio. É só pra isso. Lendo no início da história, eu fiquei um pouco confusa com a quantidade de lembro-me, sabe? Mas aí, aos poucos, eu fui entrando na vibe dela, fui me perdendo na história, Ai, adorei, eu quero mais. Se você fizer o teu livro de terror, não esquece de divulgar aqui nos comentários, tá? Não interessa se é de uma única história ou de vários contos, enfim, a galera que assiste aqui com certeza vai gostar, com certeza vai te apoiar, vai ser muito massa. Ai, até eu fiquei empolgada. Vamos pra próxima. Uma noite de insônia. Eu posso ouvir o tic-tac persistente do relógio na minha cabeça, embora não haja nenhum tipo de relógio analógico dentro do meu quarto. Não faço ideia de que horas são e tento nem pensar nisso, pois sei que preciso acordar cedo no dia seguinte e seguir a minha rotina agitada. É mais um dia de verão, e mesmo que meu ar-condicionado esteja ligado na potência máxima, sinto gotículas de suor escorrendo por todo o meu corpo. Até tomo uma atitude perigosa, empurro o lençol para o lado, porém o calor continua na mesma intensidade. Me viro para o lado, me viro para o outro, tento adormecer de bruços, de costas, tentei todas as posições, e o sono ainda não chegou. Sinto meu coração bater como se eu estivesse correndo numa maratona. Tum-tum, tum-tum. Tento os exercícios de respiração recomendados pela minha psicóloga. Todavia, as tentativas são ineficazes. Começa a chover, o barulho da chuva preenche meu quarto, e ainda assim não consigo adormecer. Não sou de não conseguir dormir, pra falar a verdade. Como dito anteriormente, a minha rotina é tão inquieta que, quando o sol começa a descer, já sinto as minhas pálpebras ameaçando a se fechar. Por não se tratar de algo comum, não sei que alternativas eu poderia tentar para finalmente descansar. Devo levantar e beber água, ir ao banheiro? Pensar em opções me deixa ainda mais ansiosa. Quando sinto o sono enfim tomar conta do meu ser, ouço um barulho estrondoso vindo do lado de fora do meu quarto. Ameaço me levantar, contudo sou tentada com a ameaça do cansaço se esvair mais uma vez. Como eu tenho 4 gatos, esses barulhos costumam ser comuns. Eles sempre conseguem derrubar alguma coisa quando a casa inteira já está descansando. Entretanto, paranoica do jeito que eu sou, analiso o barulho novamente na minha cabeça. Noto que não parecia ser o som de algo caindo, e sim da porta de casa se fechando. Penso nisso por um bom tempo até afastar as paranoias e voltar ao meu objetivo inicial, dormir. Assim como antes, passo um bom tempo me remexendo na cama, e sei que, por mais que eu tente, o sono não vai vir. Terei que tomar medidas drásticas. Irei me enfiar na cama dos meus pais. Por mais que eu não seja mais criança, dormir no quarto deles sempre foi minha última opção, independente da idade. Só de pisar no cômodo já me sinto mais segura e aconchegada. Vou pé por pé em direção ao quarto deles, que fica no final do corredor. Quando deito na cama, empurro meu pai um pouquinho para que eu tenha pelo menos um espaço para dormir. Felizmente, ele não acorda. Me aconchego ao seu lado, porém uma sensação inquietante permanece, como se tivesse algo de errado, alguém me observando.
Logo noto também que a cama está úmida. Afasto esses pensamentos e depois de algum tempo finalmente consigo pegar no sono. Acordo antes do meu despertador tocar, com uma vontade imensa de ir ao banheiro. Me levanto correndo. Ao fechar a porta, vejo uma aranha de todo tamanho em cima da privada. Logo começo a chamar meus pais. Morro de medo de aranhas. Vou ao encontro deles e os chacoalho várias vezes. Porém, nenhum deles parece ter despertado. Me ajoelho na cama e empurro, até que ouço o som de um espirro. Um espirro que com certeza não foi meu, muito menos dos meus pais adormecidos. Levanto a cabeça e, apesar de o quarto permanecer escuro, posso ver traços de uma silhueta em frente ao outro lado da cama. Grito por socorro e vou me movendo para trás, quando sinto a parede atrás de mim. A luz é acesa por aquele desconhecido, que segura um facão de cozinha, e presencio a pior cena que qualquer pessoa poderia presenciar. Os lençóis estão encharcados de sangue, cobrindo o corpo inerte dos meus pais, que possuem ambas as gargantas cortadas. Começo a chorar e tento sair dali, mas meu corpo não obedece. Quando meu choro começa a ficar mais alto, a figura coloca o dedo indicador na frente de seus lábios e com o dedo da outra mão aponta para o armário que se localiza ao meu lado. Em sangue vermelho vibrante estão escritas palavras: "Tome cuidado com quem você se deita." O desconhecido olha para mim, eu olho para ele e sei que meu destino será igual ao dos meus pais. Oi, Carol. Escrevi essa história aqui baseada em uma experiência recente que eu tive com insônia. Nessa mesma noite tive essa ideia e pensei, por que não? Espero que goste. Se quiser dar uma olhada, posto as minhas histórias no Insta. Beijinhos da Júlia, te adoro, cara. Eu já segui ela, recomendo vocês seguirem também. Então, nossa, só coisas tranquilas, né? Super paz e amor se passam na tua cabeça quando você não consegue dormir. Me identifiquei. Se você tiver mais noites bizarras assim, caso tu queira enviar alguma outra história também, a gente com certeza vai adorar. Isso daqui foi bem estranho, mas eu gostei. Vamos para a próxima. O alquimista da vila. Em uma vila condenada pelo esquecimento, erguia-se a mansão dos lamentos, sua presença opressora dominando o horizonte. Diziam que, na noite mais longa do ano, uma figura encapuzada atravessava os campos, indo direto para a mansão. Não era um jovem curioso nem aventureiro. Era uma senhora decrépita, de idade tão avançada que o tempo parecia ter esquecido de levá-la. Seu nome era Helena, e ela não era uma simples aldeã. Há muitos anos, ela havia sido esposa de Victor Grimwald, o alquimista que uma vez governou aquele lar com as mãos manchadas de sangue. Durante todos esses anos, Helena permaneceu escondida na vila, envelhecendo enquanto o resto do mundo avançava. Mas algo dentro dela jamais morreu. Uma raiva antiga, um ódio inabalável pela criatura que seu marido havia se tornado. Ela sabia que ele ainda estava lá, preso entre os véus da realidade, banhando-se em sua loucura e horror, aguardando o momento certo para emergir. Naquela noite, carregando apenas uma vela e um velho grimório repleto de runas e fórmulas antigas, Helena entrou na mansão. A escuridão parecia acolhê-la, como se reconhecesse sua presença. As paredes pulsavam, como se fossem feitas de carne viva, e sussurros vinham de todos os cantos, pronunciando segredos esquecidos. No salão principal, ela encontrou o velho espelho, o mesmo onde Victor havia se perdido em sua busca pela imortalidade. Lá dentro havia mais do que reflexos. Havia pedaços de almas, fragmentos de todos que ele havia condenado em sua busca insana. E no centro de tudo, o rosto dele, retorcido e deformado pelo tempo, ainda sorrindo com uma boca cheia de dentes que não eram mais humanos. "Você voltou", a voz dele retumbou, não de fora, mas de dentro de sua própria mente. "Eu vim terminar o que comecei", ela respondeu erguendo o grimório, "e te levar comigo." Helena começou a recitar as palavras do ritual, uma língua antiga e esquecida. Cada sílaba fazia a mansão estremecer, e dos espelhos começaram a sair mãos, garras, fragmentos de todas as almas que Victor havia aprisionado. Ele gritava de dentro do vidro, seu rosto retorcendo-se em agonia, enquanto as mãos o puxavam, tentando arrastá-lo de volta para o abismo. Mas Victor não era o mesmo homem que ela conhecia. Ele havia se tornado algo mais, algo que não pertencia a esse mundo. Quando as garras o puxaram, ele estendeu a mão para Helena, e por um instante ela não viu o monstro, mas o homem que amava. "Por favor", ele sussurrou, "não me deixe aqui." Hesitando, ela se aproximou. Foi seu erro final. Em um último ato de desespero, Victor a puxou para dentro do espelho com ele, e ela sentiu o vidro cortar sua pele, suas veias, até que tudo ao seu redor era escuridão e dor. Agora, dizem que se você passar pela mansão nas noites mais frias, verá 2 rostos no espelho.
o do alquimista e o de sua esposa, presos para sempre em um ciclo de amor, ódio e sofrimento, incapazes de escapar do inferno que eles mesmos criaram. E se você olhar por muito tempo, sentirá as garras deles em sua mente, tentando puxá-lo para dentro, para que você também faça parte de seu eterno lamento. Não veio recadinho nessa, mas coitada da mulher, ela nem tinha culpa de nada, eu acho. Que coisa mais linda essa história. Digo, a forma que ela foi escrita. Ficou muito bonito e poético. Adorei as rimas no início ali e no final. Eu preciso de que quem escreveu essa história escreva mais, por favor. E histórias mais longas. Essa tá muito legal, mas ela... eu queria que ela fosse mais coisas, sabe? Eu sempre peço histórias mais longas porque eu sei que muitas pessoas que ouvem esses vídeos aqui também gostam de histórias mais longas. As curtinhas são legais e tal, são divertidas, mas quando a história é super longa a gente consegue se perdendo nela, sabe? Imaginando cada detalhe, viajando na maionese, é maravilhoso. Falando em história curta, vamos pra uma bem curtinha agora então, só pra finalizar. O Último Chá. Em uma pacata cidade do interior viviam 2 idosos, Álvaro e Helena, aparentemente comuns. Casados há mais de 40 anos, eles eram conhecidos como o casal simpático que sempre oferecia chá e bolo aos vizinhos. O tempo os havia tornado discretos e reservados, e ninguém desconfiava do segredo sombrio que eles escondiam. Dentro de sua casa modesta, que cheirava naftalina e café fresco, o porão guardava uma verdade terrível. Ao longo das décadas, o casal estava agindo com frieza e calculismo. Usavam sua idade avançada como disfarce perfeito, atraindo vítimas sob pretextos amigáveis. Um idoso perdido pedindo informações, um encanador chamado para um concerto ou uma vendedora batendo na porta. O ritual deles era sempre o mesmo. Enquanto o velho conversava calmamente, a velha preparava o chá. A bebida era sempre carregada com um veneno lento, que deixava as vítimas sem força, mas conscientes. Depois que o efeito se manifestava, o casal as levava para o porão, onde ferramentas enferrujadas aguardavam. Com uma precisão assustadora, o velho realizava os procedimentos, com um prazer macabro, enquanto ela cantava antigas canções de niná para afastar os gritos. A coleção de troféus deles era escondida em caixas velhas no porão, anéis, carteiras e até pequenos recortes de cabelo. Cada item marcava uma vida ceifada, e para eles, cada assassinato fortalecia o vínculo doentio que compartilhavam. Certa noite, um novo vizinho, Roberto, desconfiou da movimentação estranha na casa dos idosos. Decidiu investigar. Ele foi até lá e bateu na porta, sendo recebido com sorrisos calorosos. Ao entrar, sentiu um arrepio na espinha, mas foi convencido a tomar um chá. Minutos depois, sua visão começou a turvar, e ele percebeu o que estava acontecendo. Tentou levantar, mas seus músculos já estavam paralisados. Álvaro olhou com um sorriso satisfeito, enquanto Helena acendia as luzes do porão. "Você é o último visitante essa noite", sussurrou ela antes de arrastá-lo escada abaixo. Amei! Eu amo histórias com idosos assassinos. A gente sempre acha que os vozinhos e as vozinhas são tão queridos, ingênuos, inocentes, e esquece que gente ruim também envelhece. É isso que eu acho fascinante nesse tipo de história, sabe? Tem um filme que a história é tipo isso, né? Mas não é um casal, é só um homem. Eu não consigo lembrar o nome do filme. Se alguém souber, me diz ali nos comentários, por favor. Enfim, vamos todo mundo assistir esse filme e ficar com medo de aceitar chá. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu por aqui ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas para aparecer aqui, só vale se enviar pelo meu site. Vou deixar um link no comentário fixado, também na descrição do vídeo, que vai direto pro meu site. É só clicar, preencher e enviar bem facinho. Minha preferida de hoje, acho que foi a Através do Espelho. Aquela do lembro-me, lembro-me, lembro-me. Eu gosto muito de histórias que tem espelhos, que tem alguma maldição, algum negócio com espelho, sabe? Adoro. E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra eu saber que tipo de histórias que você curte mais. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de xícara, não sei se tem de chá. Se tiver, comenta. Qualquer coisa assim. Se você gostou do vídeo e não sabe o que comentar, mas quer me ajudar no engajamento mesmo assim, obrigada. Se você quer mais vídeos assim, clica no gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando ele tá de bom humor. Lembrando que se inscrever no canal no YouTube é de graça, isso só serve para que o YouTube te recomende mais vídeos daquele canal que você escolheu. Se você quiser ver mais coisas de mim quando eu lembro de postar, me segue no Insta. Isso aí, então, muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. Bons sonhos!